É, começarmos, irmão Lamuniel, nos eleva a Deus em oração. Oremos. Ó Senhor Deus, Tu és grandioso, maravilhoso, Pai que está no céu. Ó Senhor, te agradecemos, Senhor, mais esse dia que o Senhor nos dá, pela chuva que o Senhor guiou, que melhorou muito o clima, e a gente vê as plantas, todas elas felizes. Nós também, com essas chuvas que o Senhor está enviando. Ó Pai, abençoe, Senhor, este culto de oração, abençoe todas as nossas programações e abençoe o dia de hoje, que é um dia para o Senhor, de dedicar para o Senhor, para o estudo da Sua palavra, fazer a vontade do Senhor. Abençoe agora a palavra que o filho vai passar, o pastor Jamil, e que nós aprendemos, guardando, entregando este momento ao Senhor. Tudo pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então nós vimos ali o esboço, vimos as coisas. Então agora nós vamos entrar nessa parte dos princípios subjacentes de Deuteronômio. Nós começamos a ver isso aqui, mas nós vamos dar uma revisão clara, rapidinha do que nós já vimos. E com esses princípios nós encerramos, acredito que nós vamos encerrar hoje. Vamos ver se nós conseguimos. Então, Deuteronômio é o sumário da lei. Na verdade, é um resumo da lei. Porque a lei, ela está lá nos livros de Êxodo, Levítico e Números, certo? Não é que está todos, lá no livro de Números tem história também, mas nós temos as leis lá nesses 3 livros. Então, o Deuteronômio, ele condensa, faz ali. Mas por que ele fez isso? Lembra que é para uma nova geração. Lembra que aquela geração morreu todo mundo no deserto? 40 anos para baixo, por causa que eles ficaram incrédulos para entrar na Terra Prometida. Então Deus se irou contra aquela geração. Então todos os que tinham 20 anos para cima, aquela geração toda morreu. Então, só ficou os de 20 anos para baixo, certo? Então, não sei, que acho que todo mundo aqui já tem mais de 20 anos, né? Não? Só o Davi. Isso. Só o Davi. Foi Josué e Caleb, esses dois. Nem Moisés passou, certo? E Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos que foram fiéis, né? Que não foram rebeldes. Então, eles também passaram. Então, é os únicos mais velhos que passaram, só esses dois, certo? O livro de Deuteronômio é em forma de pregação, em forma de discurso. Né? Nós temos, então, 3 pregações. Nós já vimos aqui as 3, quando nós estávamos vendo o esboço, certo? E é também uma forma como se fosse uma homilética, quer dizer, pregação, certo? Então, como se fosse um sermão que Moisés está pregando, falando, para essa nova geração. Porque a nova geração, ela conhecia os pais falaram, etc., coisa assim, mas agora não, eles estavam ouvindo direto do seu líder, direto de quem aprendeu, de Deus, então eles estavam ouvindo diretamente dele. Então isso é importante, certo? Porque seria, se eles ficassem só com aquilo que os seus pais falaram, mas não, está aprendendo direto de Moisés, então já de primeira mão, né? Ok? Deuteronômio, Moisés era vivo. Ele escreveu o Deuteronômio, lembra que nós falamos? Então, só o último capítulo ali, provavelmente ele foi ele que escreveu, a última parte lá, porque lá relata a morte dele. Com certeza não foi ele que falou sobre a morte dele, né? Uhum. Apesar que ele ficou sabendo antes que ia morrer, ele sabia, certo? Deus falou para ele, não, você vai morrer. Você vai subir agora lá e você vai morrer. Já até na hora, né? Como se fosse aquele que está indo a sentença de morte. Se despede, você vai. Ele mostrou para ele primeiro a terra prometida. Olha tudo isso aí, ó. Ele deu a ele a graça de ver tudo primeiro. Aí Deus fez com que ele... A morte dele foi tranquila, pelo que
a gente percebe ali quando ele morre, foi como se ele tivesse dormido e, né, Deus o tomou. Então não foi uma coisa dolorida, ele estava saudável, não tinha problema nenhum. Deus dá essa graça para muitas pessoas, certo? Que dorme e morre, certo? É uma graça, né? Morrer sem estar doente, certo? Uma doença que causa dor, agonia, sofrimento. Algumas pessoas têm esse privilégio, assim como Moisés, certo? Então, esse aqui nós já vimos, então vamos para aqui. Primeiramente, eu vou ler agora um versículo de cada princípio aqui, desses 3 primeiros, porque nós já vimos, certo? Então, primeiro, sobre a espiritualidade de Deus, 4:2. Todo mundo abre lá em Deuteronômio, aí vamos abrir 4:2. Quem achou? Nem diminuireis dela para que guardes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos manda. Eu acho que... Deuteronômio 4:2. É? Onde foi parar minha Bíblia? Talvez eu não entendi direito, né, mano? Acho que eu não entendi. Que eu estou falando da espiritualidade de Deus, que Deus é espírito. Esse fala da mensagem muito. Hã? Esse versículo fala para não acrescentar nada à palavra. É. Então vamos ver o próximo, vamos ver se dá. O versículo 15. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois nenhuma figura vistes no dia que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Então essa aqui dá certo, ó. Nenhuma figura vistes. Quer dizer, não foi? Por que Deus não tem, fala para não fazer imagem de escultura, nenhuma figura? Porque ele é espírito. Então nós não podemos fazer nenhum simulacro, nenhuma imagem de escultura de Deus. Isso foi colocado nos mandamentos. Porque Deus é espírito, certo? Então a gente não pode... Exatamente, nós não podemos reduzir ele a isso. Lembra que Arão fez isso? Ele fez uma imagem de um bezerro de ouro e falou: esse é o Deus de Israel que tirou vocês do Egito. Mostrou o bezerro de ouro. Ele não negou a Deus. Ele não negou que era o Deus que tirou ele do Egito. Só que ele falou: aquela imagem lá do bezerro, não foi aquela imagem. Aquela imagem não era nada? Não era nada. Era só uma imagem de um bezerro. Mas aquilo lá não representava Deus, certo? Nada, nenhuma imagem de um homem, nenhuma imagem de qualquer coisa possa vir representar Deus, porque Deus é espírito. Então, esse é importante saber. Por que não pode fazer imagem de escultura? Porque Deus é espírito, certo? Então, vamos lá. Agora, também Deus é uma unidade. 4:35. Também aí, também 4:35. No mesmo. Aqui foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro senão Ele. Então, olha, ele está dizendo: o Senhor é Deus e não tem nenhum outro. Não há nenhum outro, só Ele é Deus, certo?
Então aqui, olha, ele está mostrando que ninguém pode também dizer que é Deus, certo? Naquele tempo, nesses tempos aí já tinha, no próprio Egito já tinha vários deuses, certo? Todas aquelas, nós vimos lá com o pastor Atos que falou Êxodo, lembra lá? Todas aquelas pragas lá foi para realmente combater os seus deuses, né? Eles tinham um deus em forma de piolho, eles tinham um deus em forma de chagas, tinham um deus em... Então, cada uma daquelas pragas lá foi para você, olha, isso aqui é Deus, tá vendo? Ó, eu vou estar mandando seu Deus para destruir vocês. Isso aqui, ó, esse é Deus seu, estou mandando. Então, não existe nenhum Deus, certo? Que não seja somente o Senhor é Deus. Então, ele está mostrando a unidade de Deus, certo? Então, só existe um Deus. Tem outra religião que fala que só existe um Deus fora do cristianismo? Muçulmanos, certo? Eles falam que existe um só Deus. Mas o Deus deles é o Deus das Escrituras? Não, eles chamam Alá. E Alá não é o mesmo Deus das Escrituras. Tem outro também, o próprio judaísmo. O próprio judaísmo. Eles acreditam num só Deus. Ele deu o Deus de Israel, o Deus de tal. Só que ele deturpa tudo, certo? É o Deus das Escrituras, mais ou menos, mas não é bem aquilo que Deus falou, certo? Mas também o judaísmo, mesmo que é uma religião que não tem que rejeitar a Cristo, então mesmo assim, eles, quando rejeitam Cristo, eles deixam de ser uma religião verdadeira, certo? Muito bem, então nós temos aqui esse ponto. Então, como nós já vimos, só vamos ler uma delas. O relacionamento entre o seu Deus e o povo é um relacionamento de amor, mais do que legalismo. Então, Deus ele deu a lei, não era um relacionamento entre o juiz e os seus súditos. Que as pessoas, porque no legalismo, você vai obedecer, porque senão você vai ser punido. Então, a pessoa vai obedecer por medo, certo? Por medo. Deus não quer isso. Deus não quer que as pessoas obedeçam por medo, certo? Então, como é que a gente tem que obedecer? Por amor. Então, mas o relacionamento de Deus para conosco, um relacionamento de amor para conosco em primeiro lugar. 4:37. Porquanto amou teus pais, escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si com a sua grande força. Tá vendo? Por que Deus escolheu Abraão, Isaac e Jacó? Porque ele amou teus pais, está se referindo aos antepassados. Ele fez por amor, certo? Havia alguma coisa em Abraão diferente? Não. Não, Deus simplesmente amou Abraão, amou Isaac, amou Jacó, certo? E simplesmente ele foi um relacionamento de amor. Ele escolheu eles, certo? E quis mostrar amor por eles. E aí, passado muito tempo, né? Aqui fala Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve 12 filhos. Dos 12 filhos é que surgiram a nação de Israel, certo? Aí já passaram, deles passaram 430 anos, foi o tempo que eles passaram no Egito. É muito tempo, gente. 430 anos, mais contando o tempo de Abraão, aí vai dar aí uns 500 e poucos anos, que é o tempo que tem o Brasil. Há 500 anos é pouco tempo? É, pouco tempo, mas não é não. A nação de Israel tem quanto? A nação do Brasil tem quanto tempo? 500, quantos anos o Brasil fez? 500 e quantos? Eu não lembro. Então fez 500 e poucos anos, então, certo? Então é a geração, certo? Aqui que está desse tempo para trás aqui.
Até ele se torna 25 anos. 525. O Davi falou 523. É, gente, É mesmo. 1500. Vai. O Brasil foi descoberto em 1500. Ô, gente. Descoberto foi invadido. Hã? Ele foi invadido. Foi invadido nada, foi descoberto. Foi descoberto pelos portugueses. Agora os índios já conheciam, né? Não precisava ser descoberto. É porque a história é da perspectiva dos europeus, daqueles que estavam aqui, né? Então, não é da perspectiva do índio. Na perspectiva do índio não é assim, né? Então não tem história, eles não escreveram história. Na perspectiva dos índios, eles foram encontrados. É, mas a história é de quem escreve a história, então, né? Hã? Muito bem. Então, agora aqui vamos entrar nessa parte. O relacionamento de Deus é para relacionamento de amor. 33:3. 33:3. É o culto deles. Está com Deus. Aham. Hoje nós também desafinamos, né? Hoje, você estava igual, mas nós desafinamos também hoje. Então, aí o que nós fazemos para Deus também tem que ser por amor. Então, Deus agiu com amor e nós também devemos agir com amor. Nós só conseguimos fazer o que Deus quer por amor, quando a gente ama, certo? Então, se a gente for fazer de forma legalista, nós não conseguimos. Tá pegando? Hã? Tá dando certo? Muito bem. Então, isso é importante. Então, vamos lá. Agora vamos aos outros princípios. Agora nós vamos estar... para o que crê, o requerimento básico é o amor para com Deus. E esse amor tem que ser o princípio básico da sua vida. Então, vamos ver agora... eu vou passar, então, os versículos, aí os irmãos vão lendo rapidinho. O Cássio 6:5, a Raquel 7:8, a Mansônia 10:12, a Débora 10:15, o irmão Muniel 11:1, o Davi 11:13, a Alexânia 11:22, o irmão do Líria 13:3, irmão Luiz 19:9. Dá para você ler? Entendi bem? 36 e a 36, 30 também, só que o 16. E o irmão Ricardo 30:20. Vamos lá então, rapidinho. Então muitos é do mesmo capítulo. Então, vamos lá. Tem ali, né? Então tá isso. Sem esquecer. Do Deuteronômio. Tudo Deuteronômio. Então vamos lá. 6:5. Eu não passei para a Antonieta. Não, depois eu te passo o próximo. Vamos lá, 6:5. Começa aí. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Tá vendo? Não é parecido com aquele lá de Mateus, de Marcos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, de todas as tuas posses. Certo? Forças. Ah, eu entendi isso, você fala posses. Ok.
7, 7, 8 agora. Mas porque o Senhor nos amava, para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Ok, então, aí é o amor de Deus para conosco, né? 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é o Senhor, requer de ti, não é que temas o Senhor teu Deus e andeis em todos os seus caminhos, e ameis e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, Ok, praticamente está repetindo, né? Agora o 15, Felipe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Tá vendo? Então, aqui está falando do amor de Deus, ou está falando do nosso amor para com Deus, ou do amor de Deus para conosco, né? 11, 1. Amará, pois, o Senhor, o teu Deus, e todos os dias guardará os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Repetiu um bocado só. É, tá praticamente repetindo, né? Mas é outro versículo, né? 11. Agora 11, 13. De amar o Senhor vosso Deus, servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Está repetindo também, né? 22. Porque se diligentemente guardares todos esses mandamentos que eu ordeno para os guardares, amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a eles para chegares. Tá vendo? Parecendo a mesma coisa, mas Deus está repetindo várias vezes, tá? No mesmo livro. Agora o... você leu qual? 22, né? 13, 3. Vou ler para o livro. Tá. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Amém. 19, 9. Desde que guardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando ao Senhor, teu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3. Amém, então. Então agora, o irmão leu o 36, não foi? Sim, 19, 9. 19, 9. Então agora o 36. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Agora o 16. Ok. 20, agora o versículo 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ok. Os irmãos estão vendo aqui, irmãos, que a ênfase do livro de Deuteronômio, e a gente vai ver que essa ênfase é todas as escrituras. A ênfase é o amor. Você vai obedecer porque você ama. Certo? Amarás o Senhor de todo o teu coração. Amarás o Senhor de todas as tuas forças. Amarás. Então, é isso. É a obediência, é por amor, porque eu amo. Amém. Então, porque eu amo, então eu vou obedecer. Certo? Então, isso é muito importante.
Ok? Então, veja bem. Se eu faço as coisas de uma forma legalista, então você não vai fazer porque você não vai fazer de todo o coração. Então, por isso que nós não temos regras. Fala assim, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. As escrituras já falam o que não pode. Então, eu não preciso acrescentar regras. Certo? Se você ama a Deus, você vai saber. Aqueles que não fazem aquilo que precisa porque está falando que não ama a Deus, que não se importa com Deus. Certo? Então, não precisa acrescentar regras. Então, tem igreja que fala assim, olha, não corta o cabelo. Ou usa roupa, não usa roupa assim. Então, veja bem, eu quero amar a Deus. Então, como é que eu vou saber que tipo de roupa eu vou usar? Porque nós temos princípios nas Escrituras. Se eu amo a Deus, eu vou lá naqueles princípios. Lá, né, naqueles princípios falando de como eu devo chamar a atenção, não para o meu corpo, mas para aquilo que é interior, aquilo que Deus, do coração, que temente a Deus, que ama a Deus. Então eu vou saber o que convém e o que não convém, se eu amo a Deus. Agora, se eu não amo a Deus e você é proibido, talvez a pessoa vá obedecer na presença, na igreja, mas não vai obedecer lá fora. Porque o que eu tenho que fazer dentro da igreja, eu tenho que fazer lá fora. Entende? Não é aqui na igreja que você tem que obedecer só. Você tem que obedecer aqui. Mas tem que obedecer aqui e obedecer lá fora. Tem que se estender, tem que ser. Então é aqui e lá fora. Você ser a mesma pessoa. Dá fruto. Exato, você vai dar esse fruto. Então, se eu coloco regras, se nós colocamos regras, talvez aqui aparentemente você vai fazer. Eu não sei se hoje ainda tinha uma igreja que proibia pessoas assistir televisão. Acho que era na sua não, acho que tinha outra. Aí acontece o seguinte, a pessoa não assiste, tinha pessoas que assistiam, aí quando o pastor vem, né? Ou então ia na casa do vizinho. Não precisa pôr regras. A pessoa, ela tem que saber. Tem coisas que às vezes... Olha, hoje em dia, nem jornal nacional na Rede Globo convém. Nem jornal nacional convém. Por quê? Porque estão mentindo. Na Rede Globo só não, Rede Globo, Bandeirante. Então, tem muitas lá. Então agora veja bem, que aparentemente tem alguma coisa errada lá? Aparentemente que eu falo assim, alguma coisa escandalosa, assim, exceto a mentira, né? Na hora do jornal, talvez não. Né? Então, mas para você ver, se você tem os princípios, se você ama a Deus, então eu não vou apoiar nada que é relacionado à mentira, então você não vai fazer isso. Mas ninguém vai te ficar, eu vou na sua casa, você está lá na Rede Globo, eu vou desligar, o pastor não vê. Para quê? Precisa. Você pode desligar porque você me dá atenção, tal, tudo bem. Mas não vamos impor leis. Mas você tem que colocar o princípio na sua vida que convém você fazer, que não convém você fazer, mas por amor a Deus. Alguém esconde alguma coisa de Deus? Não adianta, não esconde. Pode esconder do pastor, do irmão, mas Deus não esconde. Então não adianta, não esquece. Então certas coisas que os homens inventam, às vezes é mais fácil você obedecer aquelas coisas, aquelas regras, mas o seu coração às vezes está duro. Certo? Tem certas coisas, a pessoa usa roupa até aqui, bem e tal, mas a língua fala mal. E aí? Aquilo que é proibido a pessoa não faz, mas se a pessoa não proíbe, como é que eu vou proibir alguém de controlar a fala? Hoje em dia está tentando fazer isso, né? Até o que você fala, né? Mesmo publicamente, está tentando proibir. Mas não adianta, certo? Não adianta. As pessoas
Então, o princípio que nós temos aqui está aqui no Velho Testamento e está lá no Novo Testamento. Faça tudo por amor. Tudo que você fizer, porque você ama a Deus. Certo? Você tem que, primeiramente, ter Cristo como Salvador e você amá-lo de todo o coração. Porque aí você vai saber, à medida que você vai crescendo espiritualmente, essas coisas não convêm para mim. Como cristão, não convém, eu não vou fazer isso mais. Eu vou deixar isso, eu vou fazer aquilo que eu não estava fazendo, certo? Então, uma coisa que você precisa fazer como cristão é orar todos os dias e ler a Bíblia. Como é que um homem vai controlar isso? Como é que eu vou controlar se está lendo a Bíblia ou orando? Não tem como. Se você não fizer por amor a Deus, não tem como a igreja te controlar, não tem como. Entende? Aí o que tem que fazer? Então, tem que falar aqui, exortar, falar da importância, etc e tal. Mas não adianta impor regras, certo? Então, nós temos que lembrar, mas aí não quer dizer que a igreja pode fazer tudo que está aberta para fazer todos os pecados. Não, se você ama a Deus, você tem que obedecer. Agora, é claro que tem certas coisas escandalosas, tudo, que a igreja tem essa parte disciplinar. Se a pessoa está dando mau testemunho dizendo ser cristão, membro da igreja, a igreja tem a parte disciplinar que vai depois, olha, vamos fazer isso, você não deve fazer isso, tal. A pessoa não aceitou a exortação, abandonou, tudo bem, resolveu. Mas se a pessoa continua fazendo ou agiu com rebelião, aí a igreja aí vai agir com disciplina. Olha, a pessoa não está agindo como um cristão. Vai ser tirado do rol de membros, mas se proibir ela de fazer, a igreja não tem esse poder. A igreja vai tirá-la como da comunhão que ela teria junto com a... Não está proibindo ela de vir na igreja, está tirando ela do rol de membros como se ela está dizendo, não está dando testemunho como cristão, porque há algumas coisas escandalosas. Mas tem jeito de a gente ver tudo? Não tem. Não tem. Certo? Igual, por exemplo, a ceia do Senhor. Tem igrejas que falam assim, o diácono tem que observar determinadas pessoas se deve participar ou não. Não tem que fazer isso, porque isso aí é algo individual. Então, quer participar, a Bíblia dá o alerta. Dá o alerta. Se você está participando de forma indigna, aí você também tem que tomar cuidado. Mas isso é algo individual, seu e Deus. Certo? Então, a igreja não vai. Agora, se a igreja acha que determinada pessoa não deve participar da ceia, o que a pessoa tem que fazer? O que a igreja tem que fazer? Disciplinar e tirar do rol de membros. E mesmo do rol de membros, a igreja nossa é aberta. Ou seja, não é a pessoa que participa da ceia, não é só os membros. Se a pessoa continuar vindo, tudo, ela continuar, problema. Aí eu vou impedir? Entende? Então, nem isso proíbe a pessoa de participar da ceia. Então, é claro que tem algumas igrejas que têm a regra assim, as pessoas só ela é restrita, chamada de ser restrita e aberta. Tem algumas igrejas que é restrita. A ceia só para os membros. Nossa igreja não restringiu. Portanto, a pessoa está visitando, quer participar da ceia, tudo bem. Certo? Porque você também não tem... Como é que você vai saber alguém que está visitando se está convém ou não? Você não tem como saber. Mas porque isso é algo individual. Certo? A pessoa faz e participa individualmente. Tá bom? Ficou claro esse princípio? Vamos passar para o próximo. Então, vou passar para as duas pessoas que não leram. Então, o Pedro lá. 6,14. 6,14 e 15. Tá junto, então você lê os dois, viu, Pedro? A Antonieta, 7,4. O Cato, voltando no Cato, 8, 19 e 20. Raquel. É tudo Deuteronômio. Raquel, 11, 16, 17, tá junto. A irmã
16, 20. Irmã 11, 20. 11, 20, irmã. 11, 20. A Débora, 13, 2. Vamos ver se só no 2, Débora, se dá para a gente entender, porque está de 2 a 12, mas é muito extenso. 30, 17, 18, irmão Lamoniel. 17 e 18. Então, por enquanto, vamos nesses aí. Vamos ler rapidinho, então? 6, 14 e 15. Pois o Senhor, seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus todo. Ainda Deus, o seu Deus, se assentará com vocês, e ele vos cuidará da sua terra. Ok? Lembra que aqui está falando do perigo de Israel à idolatria. Então ele tem que resistir e tem que tirar deles essa idolatria. Você tem que tratar isso com severidade. Então está falando sobre isso. 7:4. Pois faria mesmo espíritos para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se estenderá contra vós, e depressa vos consumirá. Então Deus está falando ainda da idolatria para a pessoa realmente tomar cuidado para que os seus filhos, os descendentes não se desviem, certo? Então, isso é importante. A gente vê isso na história de Israel que aconteceu isso, né? Então, às vezes uma geração servia a Deus, a outra já desobedecia. 8, 19, 20. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vos perecereis, porquanto não quereis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Ok, 11, 16 e 17. Também está vendo, ó, nós temos essa lei, você não vai ser da idolatria, senão você vai perecer, você vai ter consequências. Então nós vamos fazer isso aqui com relação ao amor, depois que nós vimos no versículo anterior. 11, 16 e 17. Guardai o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor está sendo contra vós, e fecharei os céus e não haja água, e a terra não deu seu fruto, e sempre pereçai da boa terra do Senhor. Amém. Agora, 13, ainda 11, 20. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Ok, então está falando, olha, você não pode esquecer da lei do Senhor, não pode esquecer da palavra de Deus. Você escreve ela nos umbrais da sua quarta, você escreve ela para você estar sempre lembrando. É isso que está dizendo. Tá? 11, 16, 17. Não, já foi, né? Agora 13, 2. Vamos ver até que ponto dá para entender, Débora. E se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e eles disseram, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los? Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Já deu para entender. Então está falando, o mesmo profeta, falando, olha, Deus me falou que você deve deixar os deuses e servir outros deuses. O profeta falando, então, não, o Senhor está pondo você à prova. Tá, já está o mandamento lá, claro. Certo? Então é a mesma coisa lá, tem um pastor ensinando uma coisa lá. Ah, mas você tem a Bíblia? Ah, o pastor é o culpado dele. Não, o culpado, você tem a Bíblia. Se o pastor está ensinando errado, você tem que exortá-lo, falar com ele. Se ele não atendeu, aí a igreja tem, não, esse pastor não serve, né? Ah, pastor a igreja. Ok? 30, 17, 18. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outro Deus e o servires, então hoje declaro que certamente perecerás. Não
não permanecerás ao longo do tempo na terra, o qual vais passando o Jordão para a possuir. Ok. Muito bem, irmão. Então vamos ver aqui. Aqui está falando muito claro que a palavra de Deus ou a lei foi dada para ser obedecida. Então, aí nós temos aqui, ó, eu não tenho que obedecer, não é por amor, não é por causa da lei. Mas aí é o seguinte, as pessoas precisam de ter um parâmetro. Eu vou obedecer o quê? Como? Certo? Então tá a palavra de Deus ali, é o meu parâmetro. Certo? Na Bíblia nós temos mandamentos. Mandamento é uma ordem clara. Por exemplo, não matarás. Eu não posso tirar a vida de alguém. Certo? O Senhor Jesus falou assim, até que se você quiser matar alguém, assim, nem desejar que alguém morra, né? Então, isso aí é mandamento claro. Certo? Mas é igual o exemplo que nós demos assim. Assistir televisão. Tem mandamento? Não tem mandamento porque não tinha nem televisão. Ah, mas então como é que eu vou fazer? Aí tem princípios. Na Bíblia, então, tem mandamentos e tem princípios. Que princípio eu vou ver se determinada coisa convém ou não convém? Porque eu falo na televisão, mas celular é pior que televisão. Certo? Porque é muito pior. Certo? Porque o celular está na sua mão. Tá? Então, é muito sério. Então, celular você não pode... Você pode estar na igreja pecando. Você está na igreja mexendo no celular. Então, não convém, né? Certo? Então, não convém mexer no celular na igreja, certo? Porque na igreja não é o lugar de você estar com o celular na mão. É melhor você não ser tentado, melhor você guardá-lo ou nem trazê-lo. Certo? Você vem para a igreja não é para adorar a Deus? Ou você vem para a igreja para pecar? Poxa, melhor você ficar sem do que... Porque, ó, então, não convém. A Bíblia fala, não use celular. Não fala. O celular às vezes é muito bom, ele é útil. Ele tem coisas boas, mas tem coisas boas, tem coisas ruins. E também, às vezes, eu não estou vendo nada de ruim agora. Mas o momento convém? Você tem, até os próprios homens têm a regra, né? Então, veja. Então, gente, é o seguinte. Convém. Esse é o princípio. Paulo falou lá em 1 Coríntios, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Opa! Dominar. Você está sendo escravo? Você está sendo dominado? Está vendo o princípio aqui? Lembra que quando você vai ver, eu vou ver só um negocinho aqui. De repente você se pega, você está meia hora lá no Instagram. Está te dominando. Está te controlando. Aí você diz exatamente. Então tem coisas, né, que você tem que... mas se não for por amor, quem vai controlar isso? É você. Você é responsável. Certo? Você é responsável por controlar isso. Certo? Então, você acha que, por exemplo, você está aqui na igreja, você está usando o celular, você acha que você está me enganando? Você acha que está enganando Deus? Pode ser que você vai me enganar, mas daí? Você está enganando a Deus? Não, Deus está vendo. Você vem aqui para pecar. Certo? Não, gente. Agora que tem umas que falam, não, é o Satanás. Mas ele mesmo que está lá, esse celular não vai ser o Satanás. Essa passando a culpa, né? Pode ser que Satanás aproveita a sua fraqueza e te tenta, mas a responsabilidade é sua. É sua, a responsabilidade é sua, não é? Deus não vai cobrar de Satanás o seu pecado. Ele já está condenado, ele já está condenado pelo pecado dele. Certo? Agora, você é salvo? Se você é salvo, então você não vai ser... você não tem condenação, mas aí você tem que amar a Deus. Você professa que é salvo?
Certo? Se você professa que é salvo, você tem que pensar nos princípios da palavra de Deus. Há certas coisas que não convêm. Então, você precisa aprender, você precisa amar a Deus, precisa crescer, desenvolver espiritualmente. Uma pessoa se diz que é salva, então ela precisa aprender a amar a Deus. Certo? Ela não pode continuar simplesmente fazendo o que ela quer. Certo? Então, é por amor, mas tem regras e tem princípios. Então, quando Paulo dá um exemplo lá, no tempo dele, convém, ele falou se a pessoa podia comer carne sacrificada aos ídolos. E naquele tempo, hoje carne sacrificada aos ídolos não pode não, porque é perigoso. Põe lá na esquina, lá, sabe lá o que tem aquela galinha morta lá, sabe? Então é perigoso por causa de sanitário. Mas as carnes sacrificadas aos ídolos naquele tempo, eles matavam muitos animais. Às vezes a carne era carne do animal, a carne era limpa, não tinha, certo? Se era um animal que não era imundo, como o porco, que era considerado imundo, né? Mas era uma ovelha, um boi, tudo. Então Paulo está falando assim, olha, não tem problema nenhum. Só que ele falou assim, mas se eu vou trazer escândalo para alguém, então eu não vou comer essa carne. Esse é o princípio do amor. Ou seja, é o princípio assim, eu sei que eu posso, se eu comer eu não estaria pecando, mas se eu comer eu posso estar levando alguém com uma consciência mais fraca a pecar. Ele vai comer e vai estar pecando. Então eu vou me abster. Certo? Vou me abster de não comer. Certo? É o princípio do amor. Tá? Então, assim, a Bíblia tem vários princípios que eu preciso estar seguindo também. Certo? Mas quem controla isso? É você. Primeiramente, você tem que amar a Deus de todo o seu coração e toda a sua alma. Eu não consigo amar a Deus. Você não consegue mesmo. Mas você tem que ter Cristo como seu único Salvador. Porque aí você vai ter o Espírito Santo habitando em você, te dando força e poder. Certo? O Espírito Santo vai te dar força e poder para você fazer. Foi embora, hein? Tempo. Ok. Eu acho que mais uma semana acaba. Bom, como a semana que vem, então, nós temos o... Então, na semana que vem eu já vou começar no princípio 5, tá? Na outra semana. Semana que vem, o pastor Bill vai estar aqui. Vamos agradecer a Deus pelo tempo que nós passamos aqui. Irmão Ricardo, nos eleva a Deus em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, Deus domingo, pelos irmãos aqui presentes, pelos irmãos também que não puderam vir, o Senhor visita cada um, de acordo com a sua vontade. Te agradecemos que cada dia mais estamos aprendendo da sua palavra, dos seus ensinamentos, e que não fique só na ilusão, e que nós gravamos ele no nosso coração, e praticamos ele no nosso dia a dia, sempre tendo comunhão contigo, pastor. Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno, para todos sempre. Amém. Amém.